Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu entendo de oração. A oração não é somente um rito religioso. Muitas pessoas veem a oração assim, né? Que só as pessoas que vão para a igreja que oram. Só as pessoas que estão lá na igreja que buscam a Deus através da oração. E não, a oração é para todas as pessoas. O relacionamento com Deus é para todas as pessoas. E a oração não é para ser feita somente antes do culto, ou antes da missa, ou durante essas celebrações na igreja. A oração ela é para fazer parte do nosso dia a dia. Tanto é que lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, diz que Jesus ele se retirava para os desertos para ali orar. Ou seja, Jesus ele sempre tirava um tempo para ele ficar sozinho, para ele se conectar com Deus e se conectar com ele mesmo. Se Jesus fez isso, é porque ele queria deixar esse exemplo para nós e porque ele sabe que se a oração fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, isso vai facilitar demais a nossa vida, nas nossas decisões, né? Muitas vezes, quando a gente sente ansiedade, a gente pode lançar sobre Deus a nossa ansiedade através da oração. E eu vou dar 3 pontos nesse vídeo sobre a oração. Primeira coisa, a oração não deve ser algo que você use para conseguir coisas de Deus. Sabe quando você precisa de alguma coisa material, alguma cura, algo que você quer conquistar na sua vida? Sim, Deus pode sim realizar essas coisas na nossa vida. E nós podemos sim pedir para Deus. Eu mesma eu tenho exemplos na minha vida de que eu pedi coisas materiais para Deus, eu pedi cura, eu pedi amizades, né, que Deus trouxesse amizades para minha vida e Deus fez tudo isso. Mas isso não deve ser o mais importante. O mais importante em uma oração é a transformação do nosso coração. Um exemplo, eu posso pedir algo material para Deus que eu esteja precisando, porém, em primeiro lugar, eu tenho que pedir para Deus que seja feita a vontade dele, não a minha. Porque quando eu vou orar pedindo algo a Deus, eu já tenho que ter consciência de que vai ser feita a vontade dele, de que aquilo pode me acontecer ou não, aquilo pode se realizar ou não. Segunda coisa é que a oração não deve ser uma obrigação ou uma repetição. Quando eu era criança, eu gostava de orar, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Tipo, se eu orar toda noite esta oração, vira uma repetição. E o relacionamento com Deus é como se fosse um relacionamento com os nossos amigos. Sabe quando a gente tá com os amigos conversando? A gente nunca conversa as mesmas coisas, né? E o seu relacionamento com Deus deve ser isso. Deve ser um diálogo seu com Deus. Naturalmente, sabe? Algo que flua naturalmente do seu coração para Deus. Assim como nascem diálogos naturalmente entre nós e os nossos amigos, a oração para com Deus deve ser assim, algo que saia naturalmente do nosso coração para o Senhor. Porém, no início, quando você começar a orar, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque você não tem o hábito de orar. Aí é onde entra um pouquinho que você vai ter que se esforçar até aquilo virar um hábito. Mas não necessariamente que isso seja algo que você tenha que forçar. Quando você começar a colocar oração na sua vida, aquilo vai virar um hábito e você não vai mais conseguir viver sem oração. Eu sempre gosto muito de cuidar da minha vida espiritual e houve um tempo em que eu me distanciei bastante da espiritualidade, mas eu era tão acostumada já de orar, que eu oro desde criancinha, que eu não conseguia ficar sem orar. Tipo, eu não orava todo dia. Até hoje mesmo, tipo, não é todos os dias que eu oro. Mas eu não consigo passar uma semana sem a oração. Porque eu tenho aquela necessidade, eu já tô tão acostumada que eu tenho aquela necessidade de me conectar com Deus e de orar, de falar com Ele. Até mesmo quando você faz alguma coisa de errado, que você se sente indigno de Deus, que você acha que você não é mais digno de falar com Deus, você pode se ajoelhar e orar e dizer: Senhor, eu reconheço esse erro, eu preciso mudar, eu preciso me aperfeiçoar no Senhor para que eu consiga vencer esse mal em mim. E tudo isso você pode vencer através da oração.
Ou não precisa ser necessariamente um mal ou um pecado, mas pode ser que você tenha uma dificuldade em certa área da sua vida que você precisa, que você quer mudar e que você pode conseguir isso através da oração. Porque como eu falei já antes, o objetivo da oração e de Deus é justamente transformar o nosso coração. É nos fazer uma pessoa melhor, é nos fazer alguém que consegue ser melhor do que foi ontem ou do que foi antes. E o terceiro ponto que eu entendo sobre a oração é que a oração nos deixa mais preparados para a vida e mais fortes. Porque a palavra de Deus diz que a paz de Deus ela excede todo o entendimento. E essa paz, ela não depende do que está fora de nós, ela depende do que está dentro. E se nós prepararmos o nosso coração para a vontade de Deus, com certeza, quando nós estivermos algum problema na nossa vida, nós já vamos estar ali preparados com a oração e com o entendimento da palavra para enfrentar aquela dificuldade. Então, o que eu entendo da oração é que ela se torna uma arma para a nossa vida, para a gente vencer toda e qualquer dificuldade. Eu quero deixar um último ponto aqui, é que a oração também ela está intercalada com a leitura da palavra. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo através das escrituras. E eu entendo as escrituras, vou lendo as escrituras e posso até orar as escrituras. Um exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 5, inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Espírito Santo, lá está falando dos frutos do Espírito. Quando eu leio a palavra e eu sei o que é os frutos do Espírito, eu vou orar. Deus, eu preciso ser mais amorosa, eu preciso ser mais longânima, eu preciso ter mais paciência. Então, eu peguei uma informação sobre Deus, né, sobre o Espírito Santo na palavra, Deus falou comigo e eu vou falar com Deus. Se eu ainda não tenho essas coisas que tá lá na palavra, eu vou falar com Deus e pedir para Deus que prepare o meu coração, que mude o meu coração para que eu consiga alcançar aquelas coisas que eu li lá na palavra. E é isso, pessoal. A oração, ela deve ser parte da nossa vida. Ela não deve ser somente um rito, ela não pode ser somente uma repetição e ela não pode ser somente algo que eu faça para dizer que eu estou cumprindo ali algo religioso. Não. A oração é o nosso relacionamento com Deus. E isso tem que ser naturalmente. E todas as pessoas podem aprender esse princípio na sua vida e aplicar na sua vida. Não importa se você não vai numa igreja, se você não tem um ato religioso, né, semanalmente, mas você pode, na sua casa mesmo, no seu secreto, buscar Deus em oração, no seu quarto, ou você pode estar no meio de uma multidão e ali na sua mente você pode estar também orando, né, falando com Deus sobre qualquer assunto. Porque Deus é o nosso amigo. Nós não precisamos ter vergonha de Deus. Nós podemos falar com Ele sobre qualquer assunto através da oração. E é isso. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.